Olá, estamos começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Hoje a gente vai falar de dupla regional, vai falar também de campeonato gaúcho e de um esporte, dá para se dizer assim, que eu acho que fez parte da vida de muita gente quando pequeno e que depois que a gente cresce, ele acaba virando uma coisa de gente grande até. Mas deixa eu começar apresentando os nossos parceiros, nossos convidados de hoje aqui do programa. José Quintana Júnior, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Geraldo. Tudo legal? Vamos chamar ele de professor, de mestre não vale mais, ou de doutor Gilson Piber, agora já como doutor em comunicação. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor doutor. Eu acho que como doutor, porque é o mais novo doutor em comunicação social do Brasil, professor Gilson Piber, uma honra e parabéns, professor. Obrigado, mas isso fica em segundo plano. Aqui a gente está para discutir esporte e eu me sinto muito bem ao longo dessa caminhada aqui no Central do Esporte. Em primeiro plano vai aparecer para você em casa agora o Otacílio Neto, nosso convidado de hoje, esse cara aí que tem tudo a ver. Olha, eu olho pro Otacílio e é impossível, e até nunca falei isso para ele, impossível não olhar pro Otacílio e não lembrar do futebol de mesa. Tudo bom, Otacílio? Tudo bem, Rogério. Eu, ao contrário, né? Eu olho para você e vejo um baita de um profissional. Olha aí. E lembro daquele microfone. Mas isso é Vamos outra combinar história. uma coisa aqui no Central do Esporte. Vamos combinar, não vale mentir, Otacílio, não vale mentir. Não é mais 1º de abril. Não vale mentir. Por isso que como não vale mentir, eu não vou dizer quando eu olho pro direito o que eu penso. Não vale mentir Tá aqui, bom, hein? tá bom. Mas é isso aí, é nesse clima que o Central do Esporte está começando e a gente começa falando de dupla regional. O Otacílio é nosso convidado, também vai dar os palpites dele e num segundo momento vai falar do futebol de mesa. E eu quero aproveitar o professor Gilson Piber, o José Quintana Júnior aqui para a gente mais uma vez analisar a dupla regional nessa semana. Começo mostrando para o pessoal de casa e nós vamos acompanhar aqui pelo telão. A dupla regional tem nessa quarta-feira jogos por rodadas adiadas, né? O Rio Grandense ainda lá da primeira rodada enfrenta às 13h30 da tarde nos Eucaliptos. O Pelotas ainda não se sabe se com ou sem portões abertos. E o Inter de Santa Maria, bom, o Inter de Santa Maria jogaria na quinta-feira, 8h30 da noite, no Presidente Vargas, mas aí acontece aquele efeito que o Daniel Quartiero já está cansando de fazer aqui no computador, viu, Quintana? Esse efeito aí que muda o mando de campo e o Inter de Santa Maria vai jogar lá no Silvio de Faria Correia, em São Gabriel, contra o São Gabriel, 8h30 da noite. Mais uma partida em que o Inter de Santa Maria acaba adiando por conta de que o estádio Presidente Vargas não teve a liberação. Um jornal da cidade hoje, aqui de Santa Maria, fazia uma pergunta que eu até achei muito interessante. Será que os estádios, os nossos estádios, vão ser liberados? Quero deixar a resposta para vocês, se é que vocês chegaram a analisar, chegaram a pensar e se é que vocês têm uma resposta. Eu não tenho. Eu espero que sim, né? Já está na hora dos estádios, tanto os Eucaliptos como o Presidente Vargas, ambos serem liberados, porque o Inter SM me ajudem, o Inter SM eu acho que fecha, né, o primeiro turno de jogos atuando sempre fora de casa, né? Com exceção do clássico regional que é no Estado dos Eucaliptos. Mas é um jogo fora. O único em Santa Maria foi fora de casa. Será que tem registro no futebol brasileiro? Não jogou mundial? ainda, não jogou ainda no seu estádio, né? Não, eu até ia brincar aquela hora que tu falou, o Daniel tá cansado de inverter, né? Só que no segundo turno não vai ter o que fazer, porque o Inter jogou todas fora de casa, né? Ou joga em casa ou não tem jogo. É impressionante. E o Rio Grandense jogou uma, Eu né? não recordo, sinceramente, eu não recordo, e o Otacílio está aqui para nos ajudar, também no futebol de mesa não tem isso, né, Otacílio? O cara joga em casa ou fora, mas joga ali na mesa. Agora, tu até pode colaborar aqui com a gente, sinceramente, eu não lembro de uma equipe jogar todo um primeiro turno sempre fora de casa, para depois jogar todos os jogos no retorno em casa, por consequências de problemas extracampo e tudo mais. O máximo que acontecia era o cara ter o estádio interditado por um problema, né, geralmente associado à violência, e, consequentemente, ele ficava lá 3, 4 jogos sem atuar, mas aí ele atuar num estádio próximo à cidade um estádio e tudo mais. cedido, né? Agora, jogar fora de casa todo um turno, eu confesso que eu nunca vi isso na história. Eu acho que isso é inédito, né? E o que demonstra isso aí? Não teve nenhum planejamento, né? Faltou estrutura, né? Administração para a parte dos clubes daqui, né? Um pouco de firmeza demais, eu acho, né? Para a parte dos bombeiros, mas eu acho que é normal isso aí acontecer, né? E como alguém já disse, isso é uma várzea. E o curioso é que são os times de Santa Maria, né? Tu pega no grupo da divisão de acesso, hoje os únicos 2 estádios que estão enfrentando esse problema são os dos times daqui. Porque o próprio Guarani teve esse problema no início da competição, mas ele preferiu pedir, como é que se diz, a autorização para jogar em Santa Cruz.
Então teve alguns jogos que ele disputou em Santa Cruz como mandante, mas ele já está atuando em Venâncio Aires. Ou seja, resolveu... Ele cumpriu punição de 2 jogos, ainda no ano passado. Por isso que ele atuou um em Lajeado e outro em Santa Cruz. Daí foi contra o Inter SM, ou contra o Rio Grandense, foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo em Venâncio Aires. O Rio Grandense. Em Venâncio Aires, ou seja, é só os times de Santa Maria. E essa fiscalização dos bombeiros é para todos. Então, realmente, os times daqui deixaram a desejar no planejamento, como diz o Otacílio, mais uma vez. Não só na questão da montagem dos times. Já sabiam, né? De antemão. Agora, o curioso é que o Rio Grandense jogou em casa, né? E mesmo de tendo portões jogado, fechados. Mesmo tendo jogado em casa, está atrás do Inter de Santa Maria na tabela. E Perdeu claro que a gente sabe por qual motivo, né? Vamos aproveitar então, vou mostrar já a tabela para o pessoal em casa acompanhar também, e nós aqui por esse magnífico... Eu quero só ver se o diretor vai dizer alguma coisa sobre a tabela aqui. Olha aqui, ó, primeiro lugar o Brasil de Farroupilha com 13 pontos, todo mundo tem 6 jogos aí, viu? 6 jogos para todo mundo, segundo Pelotas com 12, em terceiro São Gabriel com 11, São Gabriel e Pelotas empataram na última segunda-feira. O Guarani de Venâncio Aires é o quarto colocado com 10, depois aí tem Santa Cruz e Avenida, Santa Cruz com 7, Avenida com 6, o quinto e o sexto respectivamente. A dupla regional, tá difícil de não enxergar a dupla regional nessas últimas posições da tabela, hein? Sétimo para o Inter de Santa Maria, 4 pontos, e oitavo Rio Grandense com 3. O que me chama a atenção, e às vezes até parece, e não é ironia da minha parte, é olhar aquele saldo. Se vocês soubessem o quanto me incomoda aquele saldo do Rio Grandense, menos 14 gols em 6 jogos, olha. É homenagem ao Cruyff, só pode. Olha, pode ser. Mestre, lembra que eu disse que os times que a dupla regional ia disputar para não cair? A dupla Ave Cruz? Tá ali. Mas o Inter ainda tem chance de reverter, porque joga quase todas em casa. Eu acho que aconteceu um fenômeno que o professor Segundo Gilson turno. Pibra salientou no último programa, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: o professor Gilson Pibra disse, está na hora de pontuar, está na hora de mudar o jogo. A gente pode pensar por um prisma interessante, o Internacional está invicto há 2 rodadas já. Venceu o Clássico Regional e empatou fora de casa contra o Avenida. É um crescimento. Ou seja, já somou 4 pontos nos últimos 2 jogos. E como diz o Otacílio, vai jogar todas em casa no segundo turno, né? A situação do Rio Grandense, que conseguiu vencer o Santa Cruz fora de casa, aí quando precisava... Criou-se uma expectativa grande, né? Precisava da sequência no Clássico Regional, acabou patinando e perdeu 2-0 em casa. Esse empate do Inter SM determinou a demissão do Regis Amarante, técnico do Avenida, e a contratação do Fabiano Daitz, que estava no Pelotas. O Eduardo Pereira atuou como interino, dirigindo o Pelotas no jogo contra o São Gabriel, e é uma informação que o Paulo Porto interessa ao Pelotas. Grande treinador, né? Já foi treinador do próprio Pelotas, sim. Treinou o Campeonato Gaúcho, né? A equipe do Passo Fundo ali naquela recuperação do Passo Fundo. Aliás, que recuperação, Paulo Porto pegou o Passo Fundo, agora. tomou 2, 3 goleadas na sequência da competição no começo do gauchão desse ano. Paulo Porto assumiu, já estreou com um resultado positivo, equilibrou o time. E quase classificou o Passo Fundo. Quase classificou. Aliás, o Paulo Porto, não sei a opinião de vocês, mas me parece o técnico, pegando essa geração de treinadores do interior do estado, me parece o melhor na atualidade, ou tem algum outro? Daqui a pouco peço até desculpa para o telespectador e para aquele outro que apareça. É que se mas você... ele foi vice-campeão gaúcho em 2012, né? Vice-campeão gaúcho. Depois, em 2013, se eu não estou enganado, ele foi campeão do interior com São Luís também, não foi? Ele foi campeão com o Inter SM do interior. Eu ia dizer, Então, aquela campanha de 2008 com o 2008. Internacional Santa Maria Naquela foi época, espetacular. mas em 2012 com o Caxias ele foi vice-campeão. E aí acabou saindo numa situação lá, num desembaraço que houve com a direção. Ele ia fazer a final, né? Ele ia fazer a final. Exatamente. E acabou sendo substituído pelo Mauro Ovelha. Pela uma bronca com o dirigente do Caxias, e o Mauro Ovelha assumiu, né? Todo mundo acredita aquela campanha do Caxias ao Paulo Porto. Depois, em 2013, ele acabou indo para o São Luís, se eu não estou enganado. Ele teve até um tempo no norte do país. Também, no ABC. No ABC, né, e depois ABC de retornou. Natal. Eu diria que ele e o Zimmermann. Ele fez uma semifinal. Ele é pelo melhor São que o Luís Argel. contra o Inter. Eu ouso dizer que ele é melhor que o Argel. Vai tomar banho, que esse Argel aí não sabe nada. Tá aí, ó, viu? Torcedor do Vasco, hein? Ele é torcedor do Vasco, Sou hein? colorado também. E tem também pela indignação dele, eu imaginei que ele estava falando um treinador que não é do interior, mas fez carreira, o Luiz Carlos Vinck, né? O Luiz Carlos Vinck é um bom treinador, né? Sim, O Zimmermann. O Rogério Zimmermann. O Rogério Zimmermann, de fato, assim, se nós pegarmos
os últimos 12 meses, por exemplo, eu acho que é o grande nome. Não só, ele já está no Brasil de Pelotas Há bastante tempo, mas, ele, mas pelo contexto, né, de ter subido o Brasil e tudo mais. mas ele subiu o Brasil da D para B, né? Ele é o treinador que subiu para C e depois subiu para B. E Agora o Brasil vai ter que melhorar muito, né, gente? Para o brasileiro vai. O Brasil Esse tem um time aí vai time passar. muito veterano, enfim, não Ficou claro isso no contra o Internacional na última semana. Ganhava sente por muito a parte física no segundo tempo Ganhava do Inter no primeiro tempo 1-0, no segundo tempo morreu. e De classificou gringolou, na né? última rodada, né? Exatamente. Bom, voltando ao assunto da dupla regional, é uma pena que a gente não tem um Paulo Porto aqui. Já pensou se nós tivéssemos um Paulo Porto aqui em Santa Maria para levar? Não estou desmerecendo o trabalho do Feliciano, muito menos o trabalho do Lucas Fossati, mas Uma com o Paulo informação, Porto a gente hein? poderia... Existe uma mobilização no lado do Inter SM, quem sabe na busca de reforços pontuais. Eu ia dizer- Né? E um desses reforços que se cogita é o atacante Ale Menezes, que voltou agora há pouco para o Glória, ele estava lesionado, subiu com o Glória. É bem forte isso. Tem mais alguns jogadores do Glória também. A direção do Inter SM, logicamente, deve ter ficado assustada com os Um resultados, desempenho. né? E com o desempenho da equipe, de Seria para repente... agora ainda? Para Gilson? agora, para agora. Segundo turno? Para o Feliciano ganhar aí alguns reforços e o time lutar pela classificação. Né? Perfeito, perfeito. Vamos ver se isso acontece. Vamos dar uma olhadinha no Rional também, pessoal. A gente tem imagens aí do Rional clássico na sexta-feira, 1º de abril. Para mim foi surpresa o resultado em 2-0 para o Inter de Santa Maria, porque o Rio Grandense tinha vencido fora de casa. O gramado tá E bom, eu, hein? e eu Bola acreditava até que daqui a pouco o Rio Grandense, por jogar em casa, pudesse ter uma certa superioridade. Mas a gente está acompanhando aí o primeiro gol do Inter de Santa Maria, marcado pelo Pato. A zaga vacilou, né? Vacilou, ia falar. os dois gols do Internacional teve falha da zaga do Rio Grandense. A média de idade também bem baixa, né? Nesse primeiro Falta lance, experiência um pouco, o zagueiro vai tentar o corte e acaba ajeitando a bola, né, para o Pato fazer o gol. E no segundo gol do Internacional, a bobagem que o volante do Rio Grandense fez, em vez de cortar a bola, a deixada ao corta-luz, aí o volante do Rio Grandense tentou sair driblando. Jogando. Foi o lateral direito, hein? Foi lateral direito. Foi o 2. E observe que há 4 jogadores dentro da grande área para marcar o atacante justamente que marca o gol, o Charles. Esse né? lance aí é básico. Esse lance um você pico, aprende não. no juvenil. E 4 né? Brincar na jogadores, frente olha lá, da ó. área. Olha só, 4 jogadores e os 4 não conseguem dar Exato. conta. Ele quis sair driblando na frente da área. O 3 dedos que o cara meteu, hein? Foi um golaço. Foi do Charles, né? Se tivesse o tal do prêmio Bucha, Buchinha. na divisão de acesso, esse gol concorreria Bucha com bem. Um certeza. gol muito bonito. Para mim foi surpresa o resultado do Inter de Santa Maria em virtude daquilo que eu acabei falando agora há pouco. O Rio Grandense vinha embalado em uma vitória contra o Santa Cruz fora de casa e vencer a equipe, acabar perdendo em casa para o rival, de certa forma foi uma surpresa. Mas provavelmente dá para entender o que o Feliciano Corrêa deve ter falado para os jogadores do Inter de Santa Maria. Olha, chegou a nossa hora de ganhar, nós precisamos ganhar para Mas se tu parar colocar pra o Inter de pensar, Santa Maria Gerardo, numa posição melhor. parece que eu tenho mania de discordar de ti, né? A gente tem uma espécie de contraponto, mas é num bom sentido. Mas não chega a ser uma surpresa, porque se tu parar a pensar a montagem dos dois plantéis, o Rio Grandense foi formado com um plantel de gurizada, um plantel às pressas. Surpreendeu a vitória sobre o Santa Cruz fora de casa. Mas em termos de plantel, o Internacional tem mais time que o Rio Grandense. Tanto é que o saldo te assusta, o Rio Grandense está com aquele saldo de menos 14 com uma vitória no currículo. Tem uma vitória na composição. Uma vitória, ó, e saldo menos 14. Eu só não preciso encostar na TV aqui, senão... É a mesma vitória do Inter de Santa Maria e do Avenida. E o saldo né? do Internacional é menos 5, ou seja... Mas mesmo assim, o saldo de 14 gols demonstra negativos é muita o Internacional demonstra uma regularidade maior que o Rio Grandense. Então, na questão do confronto direto, eu acho que não chega a surpreender a vitória colorada, apesar do mando de campo no clássico, né, ser do Rio Grandense. E se ele não disputasse, ele seria punido? Seria punido. Juntou. Automaticamente seria... Tu diz não disputar a divisão de acesso? é. A punição seria o rebaixamento para a terceira divisão, Só ficar isso 3 anos, justifica, 3 anos afastado do futebol e uma multa. E no montar um pagamento. time tão ineficaz assim. Às pressas. Pra quê, né? Mas é que foi o que sobrou naquele momento, né? Não, Mas é o que eu não verdade, consigo aí entender, dou razão. eu juro que eu nunca consegui entender é que aí em dezembro foi montado um time. Aí começou a situação dos estádios, da não liberação, e aí de repente se dispensou todo o grupo. Inclusive o Rodrigo Bandeira, que foi depois jogar o Gauchão, foi treinar, o Glória. Mas é que terminou o dinheiro esperado para ser arrecadado, não ocorreu. Pois não é. ocorreu e
e a Folha vencendo as dificuldades já do estádio, né, de obras e de ajustes, e os jogadores também, né? Mas aí se eu não jogo em Santa Maria, eu tenho que partir para uma outra alternativa. Foi o que ocorreu, né? Mas essa é a questão, assim, eu vou fazer uma reforma na minha casa e no segundo mês eu já quebro. O senhor entende? Eu tenho um planejamento para 5, 6 meses. No segundo mês eu me deu conta, acabou o dinheiro. E agora? Aí Mas pode ter um pouquinho dessa questão. Mas eles estavam contando com o ovo antes da galinha botar. Em outras palavras, é isso. Eles estavam contando que ia entrar o dinheiro do empresário, ia entrar a questão de patrocínio e não entrou. E sem jogar no seu estádio, você não tem como mostrar sua marca, a marca da sua empresa. Então, esse foi um aspecto assim que não prejudicou, vem prejudicando a dupla Rional. Porque no Inter SM as dificuldades também são grandes. Sabe por que eu bato nessa tecla? E o professor Otacílio participou, na primeira participação falou sobre essa questão, né, de planejamento dos estádios. Digamos que o Rio Grandense fizesse o diagnóstico em dezembro e dissesse, não temos dinheiro. Vamos com a gurizada, vamos fazer uma pré-temporada com a gurizada, vamos dar um preparo físico para eles, vamos fazer um time modesto, vamos. Aí tu prepara uma base de 15, 18 jogadores e ali tu vê as necessidades do time, do grupo e tu diz, tu precisa... Mas já começa desde a montagem da diretoria. Lembro que assumiu o presidente, o Carlos Santana. E saiu... Ficou, acho que menos de um mês, renunciou. Aí assumiu o CODEM, teve eleição, arruma daqui, arruma dali, reúne grupo. Porque eu concordo, e daí tu entende que se tu monta um grupo... passado que vem assim, né? Então é uma situação triste, né? Triste para o futebol do interior, uma realidade muito complicada e que, infelizmente, a gente acompanhava isso em outras cidades, não acompanhava aqui em Santa Maria. Mas Gilson, professor Gilson, só uma partezinha. Desde que eu vim para Santa Maria, eu tomei conhecimento do Rio Grandense, eu lembro na época, 99, acho que foi 99, não lembro, que era até o Rogério Quadros fazia parte do grupo, que tinha resgatado o Rio Grandense, que estava parado há um tempão. Então, eu acho que sempre tem alguém para puxar, para manter. E desde então ele está assim, se arrastando. Qual a solução para definitivamente ele estar nas cabeças? Um clube de futebol tem nos seus bastidores, né, várias questões que não chegam para a imprensa, né? Tem gente que apoia você, tem gente que não apoia, tem o recurso, né? Se você for presidente, né, eu vou investir na sua diretoria, no seu clube, no seu trabalho, se você não for. E querendo ou não querendo, né, a condição econômica do país, do estado, da cidade, ela reflete tudo de uma maneira, dificulta, né? De uma maneira ou de outra, né? Eu queria saber se no fim de semana a dupla Rional vai conseguir jogar em casa, né? O que tudo indica, o Inter de Santa Maria, não. Eu concordo, eu concordo com o professor nesse ponto. Eu só acho assim, que o mau planejamento e a má gestão piora a situação da questão financeira. Quanto a isso, Agrava. Vocês estão corretos. E o próprio presidente do colegiado, o presidente Gil Siqueira, falou que efetivamente essas questões ficaram em segundo plano e geraram toda essa dificuldade. Eu acho que o Inter SM consegue, hoje é terça, né, até quarta, quinta-feira, porque vai ter que jogar de portão fechado também, né? Vai ter que jogar de portão fechado, já vai fazer todos os jogos fora de casa. Agora basta saber se a dupla Rional também vai jogar as duas equipes no mesmo dia e horário, né? Porque no domingo o Rio Grandense recebe o Brasil de Farroupilha e o Inter SM recebe o Avenida, né? Verdade. O Rio Grandense espera entrar no BID, né? no Boletim Informativo Diário, o nome do jogador Moisés Baiano, né? É um reforço que chegou, pode entrar na lateral direita. E essa é uma outra questão interessante sobre o clássico Rio Não. O jogo era em casa, mas não tinha torcida. Então era um campo neutro, na verdade. Diz que teve, né? Vai pagar a multa, parece. Como é que está esse caso? O Rio Grandense pagaria a multa se ficasse comprovada a presença de torcedores, né? Se os portões estivessem abertos, propriamente dito. Como estavam fechados, a informação que a gente tem é de que não há... Eram torcedores em alambrados que subiram em local, não eram torcedores que entraram no estádio com ingresso. Oficialmente, um auditor o lá acesso permitido, não, né? Não teria acontecido, pelo menos não há o registro oficial disso. E com o disso. estádio vazio se torna campo neutro, né? Não dá para dizer que o Mas é uma tristeza, né? Ver umas arquibancadas assim, né? Um clássico Rional, né? Um clássico tradicional. A gente está acostumado a assistir jogo, mesmo que seja interior, né? Campo do Ferro Carril lá no Guaiana lotado, casa cheia, segundona.
mesmo divisão de acesso, né? Eu acho que a gente tinha que se apaixonar mais, né? Lá Pelos um clubes da torcedor cidade, olhando né? atrás Pelo muro? do muro lá da do sua muro. casa, né? Lá atrás, quem sabe, né? Tinha ambulância que tem que ter, né? Vamos lateral, mas que isso, Foi o número 2 que... Olha o 3 dedos, que golaço, hein? Isso aí a gente fazia, né? 2-0 o resultado do Faz Inter de tempo, Santa né, Maria. Otacílio? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo para na volta desse intervalo, depois de um minutinho, a gente conversar com o Otacílio Neto para falar de uma coisa que fez parte da minha infância. Acho que fez parte da tua também, né? Fez. Eu era muito ruim, mas fez. É? Professor Gilson Piber, fez parte também? Eu jogava, mas os meus botões eram de acrílico. Olha aí. Né? Então a gente vai contar um pouco mais dessas histórias aí logo depois do intervalo, um minutinho a gente já volta. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que está nos acompanhando pela NET Santa Maria e também pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Hoje com José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber, também com o Otacílio Neto. E o Otacílio Neto veio aqui no programa, já estava dando uns pitacos ali sobre o Internacional, sobre a dupla Rional, mas o que eu sei que ele é bom e é bom mesmo, porque eu já joguei com ele lá e não tem como vencer o cara. E o jogo não importa se é fora de casa ou se é em casa, é futebol de mesa ou para muitos futebol de botão. Otacílio, conta pra gente quando é que surgiu essa tua paixão por esse jogo e, se não estou enganado, aqui em Santa Maria você já joga futebol de mesa aí há uns 7, 8 anos já, né? Se não mais. Eu comecei a jogar, tinha 8, 9 anos, em Uruguaiana. Um vizinho meu tinha uma mesinha bem pequenininha lá e eu achei interessante aquilo ali, né? Uma mesa só, eram uns 10 em volta, né? Joguinhos rápidos de 10 minutinhos ou por gol, 2 minutos terminava. Eu achei aquilo fantástico, né? Você trazia o esporte, o futebol que você estava ouvindo só no rádio. Eu sou do tempo do rádio, tenho 57 anos, né, Géria? Aí eu transformava aquilo ali, né? Eu achei fantástico, a partir dali me apaixonei e nunca mais parei de jogar, né? Eu montei um time, vários times eu montava, né? Times de São Paulo, do Rio de Janeiro, até que vim jogar com o Vasco da Gama. E em Santa Maria, começamos em 2005, antes um pouco... 2004, a gente começou num grupo que eu desculpa, 2002, lá no Cazuza. Saiu no jornal e tal, o pessoal estava montando um grupo para voltar a disputar futebol de mesa e tal, iam fazer um torneio no Dia do Soldado. E eu fui lá, treinei a regra deles, a regra do passe, que eu não conhecia, em uma semana e fui campeão. Tinha 60 botonistas e a regra era deles, né? Era a regra do passe, tinha que fazer o passezinho ali, e eu não fazia, porque eu jogava lá no Rio de Janeiro, eu estava jogando a regra brasileira, que é um toque só, e tu tinha que aproveitar a oportunidade para chutar. Sim. Tinha uma chance, eu chutava, eles, é louco, porque tu não chega mais perto? Eu, não, vou chutar daqui mesmo, pá, eles enlouqueciam comigo, né? E era um tempo curto, então até o cara recuperar era difícil mesmo. A partir dali, fomos montando vários grupos em Santa Maria, principalmente lá no Cazuza, né? Onde a gente jogou a regra gaúcha, eu fui apresentado a regra gaúcha, e depois na ABB, aqui na Andradas, aqui no centro, também um grupo bem forte, né?
Eu lembro do meu primeiro estadual que eu fui disputar, achei o máximo isso, né? Fui convidado, vamos disputar o campeonato estadual da regra gaúcha? Vamos. E aí o que tem que fazer? Tem que pagar a inscrição e tem mais ajuda de custo aqui no carro. Nós íamos em 4. Daí eu fiz uma campanha lá, você sabe, me deu uma ideia, fiz um patrocínio, né, todo mundo me ajudar na rádio onde eu trabalhava, a Rádio Universidade. E o Cândido Otto, que me deu a ideia, ele que bancou o resto lá. Sei lá, era R$5, R$3 de cada um, até somar R$50, né? E ele, não, quanto é que falta aí e tal? Aí bancou. Ele achava interessante esse trabalho, esse resgate, né, do futebol de mesa. Jornalista Cândido Otto da Luz, foi o patrocinador do Otacílio Neto. Foi um dos, eu acho que o Justo também me ajudou. Todo legal. Mundo, cada um ajudou com o que pôde, eu tenho essa listinha até hoje guardada. Eu acho o maior carinho aquilo, né? Sim. O pessoal se interessou, eu explicava a história, não, estamos ajudando. A Áurea, a professora Áurea também trabalhava lá. Eu sei que aqui no Sul você torce pro Inter, né? Inter, Ferro Carril também, né? Perfeito, de Uruguaiana, que é a tua cidade de Natal, né? Mas no Rio de Janeiro você é Vasco. Aliás, eu aprendi a torcer pro Vasco, como eu falei. Eu comecei a jogar botão lá em Uruguaiana e eu botei o meu time de Vasco da Gama. Teve uma época o Tostão lá, eu gostava muito do Tostão. Mas jogou bem pouco no Vasco, né? Mas eu achava legal aquela foto dele com a camisa do Vasco. E eu botei o Vasco da Gama. E me apaixonei pelo time, eu não sabia nem de onde era, rapaz. Em 74 ele foi campeão brasileiro. E eu sou vascaíno, E o meu irmão mais velho, que era colorado, não, que isso, rapaz, o Vasco é do Rio de Janeiro e tal. Aí comecei a me dar conta dessa coisa de geografia, né? Disse, não, peraí, é mesmo, o estado do Rio Grande do Sul é esse aqui e tal. Não, eu sou colorado, então. O Inter estava ganhando tudo na época, né? 69 até 76, né? 77 veio o Tele Santana e derrubou seria o Enia do Inter. Aí acabou, né? A série do Colorado. Mas em 79 teve Inter e aí Vasco eu fui, olha o detalhe, eu fui morar em Porto Alegre e eu, antes de sair de Uruguaiana, eu falei isso, não, eu fui trabalhar na TV RBS lá, né? Fui para lá e falei, não, eu vou lá, lá eu vou decidir. A final do campeonato vai ser Inter e Vasco, não deu outra. Deu Inter e Vasco, mas na época o Inter tinha um timaço, né? Foi campeão invicto. E eu fui lá para a torcida do Inter, mas querendo estar lá na torcida do Vasco, olha que era a minoria. Mas e eu pensei, hoje eu vou decidir, que negócio é esse, o cara tem 2 times, né? Não pode. Claro, o time da cidade a gente tem aquela paixão, né? Um é Rio Grandense, outro né? Mas tem sempre um time maior para torcer. Mas naquele dia eu decidi, não, vou torcer para os 2 e acabou. Quero saber dos botões aí, você trouxe 3 times, ele tem 3 times ali. Tem 3 times nada, tem um mundaréu de time aqui, rapaz. Tem troféu aí tem também. Tem Manchester, tem Huracan, tem outros times que é para vender aqui, se quiser já, né? Olha aí, reativar. Botões de galalite, botões de acrílico, ainda tem. Já veio preparado, Otacílio. Já veio preparado, fazer o merchandising. Qual é a diferença? Explica para o pessoal a diferença A diferença não é visível, né? Não é visível, não sei se vai dar para ver, mas não aparece, não tem muita diferença, não. Os botões de 2, 3 camadas, são botões bonitinhos e tal, mas a diferença está mais no jogar, é no deslizar, é no peso deles, entendeu? O botão de galalite parece que obedece mais a teus comandos. Qual deles que é o de galalite? Esses 2 aqui são de galalite, ó. Ah, perfeito. 2 de galalite. Esse nem estreou ainda, né? Que é o Rashford, do Manchester. O Manchester está descansando. Esse ano o Manchester não jogou ainda. Não jogou ainda? Não jogou ainda. Vai jogar daqui a pouco. Por enquanto foi o Ferro Carril, que foi campeão. O José Quintana Júnior, aliás, tinha uma Gauchão. pergunta para fazer sobre essa história de jogar, de sequência de jogos. Como é que era a Não, pergunta? como é que o senhor faz rodízio entre os jogadores, a preparação física deles e se tem algum jogador com cachumba, né? Porque isso tem prejudicado o Grêmio na Libertadores, né? Não, mas tem toda uma conversa, né? Você tem que conversar com eles. Tem uma Tem que toalhinha saber quem é que especial, está bem. E isso, aqui o preparo físico é esse aqui, né? É na flanela. Você pega a flanela lá e esses são os pés dele, né? Sim. Você desliza ali para ele correr mais. Aí tu vai sentir a mesa como é que tá, pô. Se a mesa tiver naquele dia ruim, se choveu, tal, o gramado tiver a grama alta e tal, você vem de novo, dá mais um trato. E tem muita inversão de mando de campo, né, nos campeonatos? Tem. A gente não escolhe as mesas, a gente sorteia as mesas antes do torneio. Eu tenho a minha do Manchester United, é minha mesmo, mas eu não jogo sempre nela. Só se depois de passar uma fase, aí se tu for o melhor colocado, tu escolhe a tua mesa. E o tipo de madeira ideal para a mesa? Compensado. Compensado comum, se usa o folhado aquele, né? É o compensado, de porta, que se faz porta. Mas bem tratado, né, Gilson? Dá uma lixadinha bem caprichada nela. E lá pelota? Uma bolinha bem pequenininha, né? Bolinha, né? É uma coisinha chata, é bem chatinha, ó. Bem pequena. Bem pequena, não sei nem se vai aparecer aí nas câmeras. Mostra para as câmeras lá. A gente guarda aqui, não é uma pastilha, como se fosse uma pastilha. É muito... apareceu bem ali, ó. E aí, essa é a pelota.
Você vê que é interessante isso que o Tassilo falou da infância, né? Os meus irmãos jogavam bem mais do que eu. Até acho que é por isso que eu não joguei tanto, porque eles não deixavam eu jogar, eu era o mais novo, né? Mas isso decidiu o time do meu irmão no meio, porque o pai pegou e deu um jogo, digamos assim, que vinha com 2 times, do Grêmio e do Inter. O mais velho, o Grêmio é meu, e o do meio ficou com o Inter, e por isso ele virou colorado. Lá de casa dos 3, o único colorado ele exato. Assim. Virou colorado em função do jogo de botões. O natural seria torcedor gremista, imagina, o pai gremista, o mais velho gremista seria uma tendência natural. Por causa do jogo de botão virou colorado. E uma coisa que eu lembro agora, o professor Gilson perguntou da bolinha, a gente jogava com qualquer coisa, era um botão de uma camisa, agora eu até bati no microfone aqui, era o botão de uma camisa que caía, ou tu ia lá, tirava e dizia que caía para a mãe, mãe, caiu aqui e utilizava como... Né? Eu lembro de na época, na infância, usar aqueles botõezinhos também que vinham nas persianazinhas da cortina, que corria, que era marrom, enfim. Era um acrílico. Exato, era bem pequeno. Usava-se aquilo também, né? Era bem maior, né? E eu peguei um carinho com São Paulo, o meu time era do São Paulo e na época do Tele Santana, que emendou aquela sequência de títulos ali, Raí, Palinha, Miller, e eu tinha um jogo de botão do São Paulo. Eu tinha a dupla Grenal, tinha o Santos, e tinha a dupla Fla-Flu, mas eram os botões coloridos, né? O Flamengo era vermelho e o Fluminense verde. Eu não sei onde é que vendiam. No supermercado era uma coisa bem... Assim, ó, desculpa o termo. Extremamente popular. Mas não era dessa qualidade. Não era dessa qualidade. Não, eu ia dizer... Era um outro, Bom, eu nem conhecia meio rústico, Não, nossa senhora, eu nem conhecia esse tipo de material. Eu tô maravilhado, parece um mini disco de vinil ali, o material, coisa mais... Esse material, no caso, é um material profissional, né? É o material de Galalite que eu estava falando, né? Perfeito. Tem 2... O Galalite, na verdade, ele era lá da década de 60 ainda. Aquelas fichas de cassino, todas eram de Galalite. E o que os cassinos fazem, né? Quando eu não sei jogar, não jogo esse pôquer aí. Mas me parece que tu perde uma ficha daquelas ali, tu tem que comprar outro jogo inteiro. Então eles iam acumulando aquele jogo, aquela caixa com fichas de Galalite, de 50, 20, umas quadradinhas também, né? E guardando lá, estocando. Lá na década de 70, o pessoal lá de Porto Alegre, que era uma raridade tu descolar alguma coisa de Galalite, era na capa da gaita que vinha. No lado da gaita ali, de vez em quando se arrancava, era Galalite. Aquele farol do Corcel antigo, no lado ali, o pessoal ia lá e arrancava, porque era Galalite, era mais valorizado, era mais raro. Os puxadores antigamente também eram botões de Galalite. Então eram raros, botões de roupa antigamente. O futebol de botão, né, que começou por causa do botão. Foi com botões que se começou a jogar na década de 30, 40. Né? Os botões maiores de casaca eram os zagueirões, os menores atacantes, e a bolinha, claro, era de camisa. Qualquer camisa virava uma bolinha, qualquer botãozinho de camisa. Né? Santa Maria hoje tem o núcleo de futebol de mesa, né? São quantos integrantes, onde vocês se reúnem para jogar, Otacílio? Tem um núcleo lá na universidade, que eu capitanio lá com o professor Sérgio Pribe, que é meu parceiro de toda hora, né? É da universidade, ele, da Ciência Econômica, joga com a União Soviética, né? Fera no assunto. Tem aqui no patronato, tem a Lipafume também, é um grupo do Glênio, do Dante, do seu Beto, esse que veio de Uruguaiana para cá. Se mudou de Uruguaiana para cá para jogar botão, para ficar melhor estabelecido aqui, porque aqui o núcleo estava fervendo, né? Sim. E tem uma turma no Itararé, que é os Amifume, Amigos do Futebol de Mesa. A gente tem feito torneios em conjunto. A gente é muito parceiro, entendeu? É do Zé Ademir, né? Do Zé Ademir, o Jorge, o André Bortolotto, que é torcedor fanático do Inter de Santa Maria. Né? Reúnem-se quantas pessoas mais ou menos nesses encontros? Em cada torneio, 25 a 30 atletas tranquilamente se reúnem. Muitas vezes não pode ir, né? O Paulo Ricardo, que é um comunicador, volta e meia ele está enrolado fim de semana, quase sempre, né? Ou ele está de plantão, ele está fazendo show por aí, né? Faturando, vai ficar milionário. Aí não quer mais jogar, mas ele é o Brasil de Pelotas, ele gosta do Brasil de Pelotas. Chavante. Ele é chavante, ele gosta de jogar com ele chavante. E narra os jogos, é um bolaço, né? Vale isso aí, a amizade. No último fim de semana, vocês realizaram mais uma Copa por lá, né? A gente tem até imagens, porque o jogo foi resolvido, o resultado acabou indo para os pênaltis, né? Esse é o seu Beto, meu grande parceiro de Uruguaiana. Vasco e Huracan. Vasco, ele é o do Vasco e eu o Huracan, né? E aí teve a cobrança de pênaltis. Eu começo chutando eu primeiro, gol. Por que aquela distância ali, Otacílio? É, a decisão por pênaltis é dali, porque é muito ali, perto, fica muito fácil. Agrediu o goleiro. Não vai sair nunca mais dali. Agrediu o goleiro aqui não tem problema. Não tem problema, tocou na bola primeiro. É uma questão de regra. De regra, se estabeleceu há muito tempo que a decisão por pênaltis é aí. O botão fica lá no meio, naquele grande círculo ali, ó. Aí eu comecei a prestar atenção, ele botava o botão aqui um pouquinho de fora e tocava nesse canto aqui, ó, Bruna. Agora, no replay dá pra ver, ó, observar. 1 a 1, né? Ele toca aqui nesse canto lá.
Tá vendo só? Aí vou eu pro segundo pênalti também, a bolinha lá na marca do pênalti. Tem claro. até narração disso aí, não tem? Tem uma narraçãozinha do Roger. Olha a narração aí, vamos escutar, ó. Corre pra... E por cima do goleiro. Aquelas narrações do tempo antigo, né? É o Roger Francino, meu parceiro lá. Que tá lá. Deu, seu Beto? Primeiro arruma o goleiro, depois o Não, ele batedor arruma o cobra. botão primeiro. É o botão, ele vai chutar. Olha o botãozinho. E converteu também, seu Beto. Mas Olha não o dá pra tamanho enxergar a dele. bolinha aí também, né? É difícil, Quase não né? dá, só não tem play. No tempo que eu jogava, o botão ficava na meia-lua para fazer a cobrança e a No gente, pênalti? Não, a no gente jogo dava é no, ali. No a gente jogo é dava ali. no ladinho para Isso, deslocar o goleiro. Desviar a deslocar o bola. goleiro. Eu coloco bem no meio e chuto por cima. Já dei as dicas para o adversário, né? Agora azar. E aí eu toco por cima, ó. Tem uns botões um pouco maiores. A caída já está 3-2 para mim. Ele levanta bem, olha lá, por cima. Empurra o goleiro, mas aí não é falta. E nem quebra o goleiro, ó, os botõezinhos dele. Os atletas dele são bem menores que os meus. Agora eu trouxe o goleiro mais para cá, ó lá o detalhe. Trouxe mais para cá e matei ele. Ele quis voltar, botar no outro canto, deu no meio do goleiro. Entendeu? E o Vasco errou primeiro. Ó, ele erra o primeiro. Tentei, viu que ele não conseguiu passar para lá? Você tem que fazer, né? Eu sempre faço uma onda lá, eu gosto de brincar, cara. A gente tem que levar assim, né? Aí, ó, já Muito bati legal. 3 eu fiz, ó. A gente existe vai uma diferença deixando ali do quem tamanho faz. dos botões, né? E eu ponho bem no meio, ó. Esse aí eu erro. Os Dá uma jogadores- chance pra ele, né? Claro. o seu Beto vai ter que pegar. né? Aí tá o André Bortolotto, o narrador Roger e o André lá, ó, fazendo comentário. Um grande André. Ele joga com o Inter de Santa Maria e nesse aí ele jogou com o Olímpia. Vai ter a Libertadores em maio e já vai se preparando. Ah, vai ter Libertadores no futebol de mesa aqui em a Santa Maria, é segunda já, isso? né? Olha aí. A entrada do Vasco da Gama. A segunda. E com a taça similar à original. E só vale legal. participar times que, né? Tem a Copa Cidade de Santa Maria. Tem né? também dia 15, aí organizada pelo pessoal lá. Aí eu de novo, ó, trouxe o goleiro pra cá. Ele podia empatar o jogo aí, né? Ficar 3-3. Errou, ó. E o goleiro, ele dá tu pode, não aparece ali, mas ele se mexe um pouquinho antes. Olha lá, ó, ele vem pro outro lado. E espirrou a bola ali. Não, ele levou o pé, cara, levou o pé na hora. Aí E aí o pênalti aí, ó, decisivo. dá 3-2, eu vou bater o meu último. Como ele errou 2, eu fazendo, se eu fizer, levo, né? Ah, mas ele mete um óculos ali. Ó, Então, não, claro, Aham. não, eu não enxergo, cara. Você não enxerga mais nada, assim. Olha lá, a quinta cobrança do Huracan, é isso? Lá vai o Huracan pra quinta cobrança. E a narração? E o goleiro é o Andrada. Olha a alegria do Otacílio Neto aí, ó. Aí eu botei uma torcida do Huracan lá, ó. A entrada cantando. Peguei no YouTube, né? Final do jogo, Huracan. Que legal, que bacana, que bacana. Tem bastante gurizada que joga com Tem, vocês lá também? tem. Gente O pequena ali o e mais tudo mais? velho tem 60 e lá vai bomba, 60 e não sei, agora eu vou entregar o cara, não sei. O seu Beto tem mais de 60, meu amigo tá ali, ó, o seu Beto. E o mais novo tem 13. Então, não há problema nenhum em jogar o mais velho com o mais novo. A narração. Tá, já pode cortar. Que legal, que bacana. Otacílio, esses dois troféus que estão aí, um deles é desse torneio aí, que a gente acabou de ver? Esse aqui é do torneio de agora, de domingo, a Copa Ceft, né? Que como a gente joga lá no centro, Tá mais faltando, justo de tá fazer, faltando né? espaço lá na tua casa, hein? A minha mulher tá reclamando. Bah. O que eu posso fazer? Mas o que tu quer que eu jogue para perder, pô? Aí essa aqui é o Copa Ceft, que né, jogamos agora. Sim. E teve o Gauchão que o Ferro Carril levou, né? Gauchão, Ferro Carril, tá ali, ó. Gauchão Tinha foi... que fazer um torneio cidade da Uruguaiana lá. né? Ferro Mas lá Carril, em Uruguaiana Saviana. tem. Mas no Gauchão nós tivemos 4 times de Uruguaiana. É. Teve o Guarani, que jogou lá, Guarani do Batata, que eles chamam. O Saviana e o Uruguaiana e eu, o Ferro. Teve 4 times. Aqui teve o Guarani Atlântico. Guarani Atlântico. O Glênio jogou com o Guarani Atlântico. Teve o Rio Grandense com outro, ele deixou o outro jogar com o Rio Grandense. E o Inter de Santa Maria foi o André Bortolotto. Sempre tem times. A gente fica... Aí tu pode, o Juventus de Santa Rosa, que é o Joãozinho, outro menino lá, tu pode fazer qualquer time, né? E os internacionais? Tem vários, até seleções, né? Que eu já falei da União Soviética. O Manchester, que eu jogo, tem o PSG, Barcelona, Real Madrid. Tem uma infinidade de times, né? Temos o Colo-Colo agora para a Libertadores, estamos preparando, o Racing vai jogar, Independiente. Quando é que começa a Libertadores lá Vai mesmo? ser um dia só, não Um dá dia. para fazer em vários, né? Então vai ser um dia, vão ser 32 times, é o mesmo estilo, chaves de 4, passam 2 de cada,
E aí já vão para os mata-mata depois, né? Vai ser o dia Copa, 22 de maio. 22 de maio. E a Copa Cidade de Santa Dia Maria? 15 de maio. 15 de maio. Aí não tem o local certo, né? Vai depender do 21 de abril. Se for liberado até lá, depende ainda do alvará. É mais um que está sofrendo, né? É o 21 de abril, que a gurizada lá tá louca para estrear lá. Estão com as mesas prontas já, tudo certinho. Já mandaram fazer tudo. E eles estão treinando lá no Itararé, na Igreja Metodista ali da Itararé, mas ali cabe 5 mesas só, né? Assim que liberar o 20 de abril vai ser fazer esse torneio. Né? Ô Tacílio, 3 dicas para quem quer começar a praticar o futebol de mesa. Ter vontade, gostar, conhecer, vai lá, não precisa comprar time nenhum. A gente tem time para emprestar, time de acrílico, times mais baratos, se quiser comprar. Começa a jogar lá, se gostar, vai. Insiste, a gente não cobra mensalidade de nada. Nas 3 sedes aqui, não se cobra nada, é só entrar em contato comigo aí, depois pode passar o telefone. 9191-2179, já passei agora. 9191-2179. E a gente dá as dicas para quem quiser começar a brincar. Olha, e o que mais engraçado, o melhor dessas coisas, é que quando um pai viu isso aí na televisão, que saiu uma reportagem, ou no jornal, e mostrou para o filho, mostrou para o menino lá de 10 anos, o papai jogou isso aqui, foi campeão e tal. Aí eu grito, mas o que é isso? Eu nem sei o que é isso. Não sabia, ele só jogava videogame. Vamos lá que eu vou te mostrar. E ele foi lá num torneio. Ele foi lá, ficou a tarde inteira, eu deixei uma mesa lá, sempre deixo, né, estrategicamente, 1, 2 mesas montadas, e dei os times para ele brincarem, jogarem na regra que ele estava acostumado, mostrou para o filho, o guri se encantou. Hoje ele comprou mesa, tem 4, 5 times na casa dele, lá no condomínio, e reúne todos os filhos os amigos dos filhos dele, para jogarem. E passa um fim de semana lá se divertindo. Foi uma descoberta para ele. Ele foi outro dia lá para me agradecer por isso. Que bacana. Por esse, sabe? Então, para isso, o futebol de mesa é uma ferramenta também, de união, sabe? O pessoal não conhece mais. E serve também para despertar, para ele não morrer, né? Foi para isso o interesse em manter, nós da velha guarda, a gente tem esse interesse em mostrar para a gurizada que tem uma alternativa de esporte, sabe? Que tu pode ser apaixonado ali, que tu pode ser amigo, parceiro, faz várias amizades, né, através do futebol de mesa. E é legal também porque daqui a pouco você tem um time e o time tem lá a escalação e tal, e aí você relembra o título conquistado pelo time, né, de verdade, vamos colocar assim. Lembra aquele título? Lembro, enfim, conversa, né? Enfim, claro. Existe essa interação entre os jogadores. A revista Placar trazia, né, nas suas edições passadas, os escudinhos, né? Uma das últimas páginas, né? Exatamente. A gente recortava ali, e depois eles começaram a sacar, né, que vendia mais, aí eles publicavam de 4 em 4, né? 4 do Barcelona, 4 do Real Madrid, 4 do Atlético Madrid. Aí na outra semana tinha que comprar a revista, né? Para poder ter o time completo. Exatamente. Né? Então, tu pode montar o time dos teus sonhos também, né? Pode botar o botão. No meu Manchester United joga o Bob Charlton com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já saiu de lá e joga o Cantona também, né? O 7 é o Cantona, o francês maluco, aquele que fez história no Manchester. Sim. O 17 é o Cristiano Ronaldo, o 9 é o Bob Charlton, o 10 é o Rooney e o 11 é o Giggs. Olha que ataque, né? Fantástico. Imagina, permite a mescla de mistura gerações. Tu até pode te colocar no time, né? Bota lá, Rogério Jareta, camisa, sei lá, 22, um que não vai jogar nunca, assim, né? Boa. Olha só, a gente vai fazer um minutinho. Otacílio, muito obrigado pela tua participação. Você vai continuar conosco aqui. Estou te agradecendo pelo assunto, pelo futebol de mesa. Muito obrigado mesmo pelas dicas, pela participação. A gente vai fazer 1 minuto de intervalo. Na volta a gente volta a falar de Campeonato Gaúcho. Mas legal mesmo, hein? Você que quiser então participar, entrar em contato 9191-2179. É isso, né? Isso. O telefone para entrar em contato com o Otacílio. Facebook, que também até... Facebook, tô lá, o Otacílio Neto, pode acessar lá. O Nufume não tem um também? O Nufume não tem um também? Tem. Nufume. Temos uma página. O Nufume é uma página e tem um e-mail, né? Nufume@gmail. Bem fácil. Nufume@gmail.com. Nufume, Núcleo de Futebol de Mesa. Núcleo Universitário de Futebol de Mesa. Perfeito. E temos lá um universitário aqui da Unifra jogando, né? O Eduardo Dávila. Olha aí. Faz publicidade e propaganda, é um dos craques lá. É um dos craques lá também. Bacana, legal. 1 minutinho de intervalo do Central do Esporte, já volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas,
os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. De volta ao Central do Esporte, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado também para você que está nos acompanhando aí pelo seu celular ou pelo seu tablet, no Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. Hoje aqui com o José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber, professor doutor Gilson Piber agora, e com o Otacílio Neto, que no bloco anterior estava falando sobre o futebol de mesa. E agora eu quero ver ele dar pitaco sobre o gauchão, porque a gente já tem definidas as quartas de final do gauchão. Professor Gilson, José Quintana Júnior. Antes de eu mostrar os jogos, porque acredito que muita gente já saiba, criou-se uma polêmica. Aí vocês ficaram sabendo que o Anderson Daronco foi retirado do sorteio do jogo de Grêmio e Brasil de Pelotas, até para não dar uma confusão e tudo mais? Não ficaram sabendo disso? Não, eu apenas ouvi que ele ia apitar o jogo do Inter com São Paulo. Vai apitar Inter e São Paulo de Rio Grande. Leandro Voaden é quem apita Grêmio e Brasil de Pelotas. O Daronco, que é santamariense, o árbitro, não foi colocado no sorteio lá para não gerar nenhum, sei lá, atrito, mal-estar, não sei o que dizer. Acho eu que é uma besteira. Viu que o Bolanho se machucou, né? Nem a mídia viu e sobrou pro Daronco. Pois então. Eu ia dizer que eu estou cansado dessas histórias de bastidores, sabe? Isso não é só sobre o futebol. Então eu tô chegando num ponto que não sei nem se vale mais a pena para a saúde do indivíduo ficar acompanhando alguns episódios. E em relação ao futebol é muito triste isso, porque está se fazendo o Grenal nos bastidores da federação novamente. E o Anderson Daronco é o menos culpado, tanto é que o Bolanho seguiu no jogo, ninguém imaginava, bem como o professor Gilson Piber disse, que o lance do William, se ele merecia suspensão ou não, é uma discussão. Agora, a questão de colocar o Daronco como o alvo dessa história toda chega a ser ridículo. E foi suspenso, né, pelo tribunal, pegou 6 jogos. O William. Exato. Apesar de toda essa polêmica aí, a Federação Gaúcha de Futebol, até é importante ressaltar, já anunciou que em caso de Grenal, na decisão do Campeonato Gaúcho, não vai aceitar aquilo que o Grêmio diz que quer impor, inclusive, de que o Grêmio quer árbitros de fora do Rio Grande do Sul para apitar a decisão. A Federação Gaúcha de Futebol já deixa claro que 3 árbitros é que vão compor aí o sorteio para a decisão do Campeonato Gaúcho. Leandro Voaden, o próprio Anderson Daronco ou o Jean-Pierre Lima. Esses 3 aí que vão compor para apitar as partidas finais do Gauchão. Dito isso, vamos dar uma olhadinha nas quartas de final do Gauchão. O Grêmio pediu e levou, hein? A antecipação do jogo das quartas de final é nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, Grêmio e Brasil de Pelotas. Na minha opinião, o Grêmio pega o pior adversário, o mais encrenqueiro o mais difícil dessa fase, hein? Esse é um exemplo, assim, ó, eu não estou inocentando a Federação Gaúcha de Futebol, porque a gente já falou sobre o papel dela em resguardar o futebol do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala isso, a gente está falando da divisão de acesso também, dos clubes do interior, e como a dupla Grenal muitas vezes é privilegiada. Mas nesse caso, houve o bom senso. O Grêmio, que tanto critica a Federação, o jogo foi antecipado para quarta-feira. Os jogos, para quem não sabe, no calendário estavam marcados para o fim de semana. O jogo foi antecipado porque o Grêmio joga semana que vem contra a LDU pela Libertadores, jogo decisivo para o Grêmio. O jogo é antecipado e o jogo é às 7h30 da noite. A televisão poderia ter interesse desse jogo ser às 10 da noite. Só que o Grêmio vai para o Equador às 6 horas da manhã de quinta-feira. Então, independente do resultado deste jogo, o Grêmio vai jogar, vai descansar e 5 horas tem que estar no aeroporto. Então, a Federação fez tudo o que o Grêmio pediu para jogar as quartas de final do Gauchão. Lembrando que é um mata só, não é mata-mata. Sim, é só uma partida. Quem bate no jogo vai direto para decisão para pênaltis. Quando eu falei o mais encrenqueiro, eu não quis dizer no sentido pejorativo, claro, eu quis dizer no sentido de desafiador, né? Encardido. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil enfrentar o Brasil de Pelotas, que conseguiu a classificação, embora não faça um campeonato gaúcho lá tão brilhante como se esperava, mas vai ser um adversário difícil. A gente tem a sequência aí no dia 9, no sábado 6h30, São José e Novo Hamburgo. No domingo, o jogo que o Anderson Daronco vai apitar às 4 da tarde, Inter e São Paulo de Rio Grande, também jogo único no Beira-Rio. Para mim, a grande surpresa do Gauchão, São Paulo.
Acho que fez um belo trabalho. O técnico Hélio Vieira. O Hélio Vieira, o Renan Mubarak, como gerente de futebol. Olha, muita gente imaginava que o São Paulo poderia ser rebaixado. Não foi e ainda obteve a classificação com muita folga. E foi, inclusive ficou até entre os 4 primeiros até as últimas rodadas, Exatamente. né? Acabou perdendo a condição de daqui a pouco enfrentar o próprio Internacional em Rio Grande nas rodadas finais ali, né? Que acabou perdendo essa pontuação. E o jogo que fecha as quartas de final é Juventude e Ipiranga na terça-feira, daí 7h30 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, também jogo único. Lembrando que se o Grêmio e o Inter passarem, né, e eu coloco eles dois muito mais pela tradição ao longo dos anos, para ficar mais fácil de explicar para você que está em casa, se o Grêmio passar, pega o vencedor de Juventude e Ipiranga. E se o Internacional passar, pega o vencedor de São José e Novo Hamburgo. O Juventude também, de certa forma, teve um benefício. Ele joga em Tocantins, pela Copa do Brasil, agora no meio da semana. É uma viagem longa, né? Vai voltar desgastado. E em comum acordo, eu acho, com a Federação Ipiranga, esse jogo marcado para terça-feira. É bom porque todo mundo descansa, ganha um tempo a mais para treinar. O Leocir, por exemplo, em relação ao Ipiranga, consegue, acredito que, colocar de novo a cabeça do pessoal do Ipiranga no lugar, porque o Ipiranga até a última rodada ali corria risco, até as últimas rodadas corria risco de rebaixamento e conseguiu também uma recuperação no final, exemplo do Passo Fundo, do Paulo Porto, né? No ano passado foi ao contrário. O Juventude foi a Erechim e eliminou o Ipiranga. E agora o Ipiranga quer dar o troco, como se diz na linguagem do futebol, né? Acham que tem algum favorito para passar as quartas de final? Eu acredito que um jogo só, né, em se tratando de campeonato gaúcho, mesmo não tendo o tal do saldo qualificado, eu acredito que fica muito equilibrado. Porque não me parece, por exemplo, que a equipe do Grêmio e do Inter estão assim num nível técnico muito superior em relação a equipes do interior do estado. Vou citar um exemplo. O Grêmio já perdeu para o São Paulo de Rio Grande. Mas lá no início da competição, o Grêmio já perdeu para o São José de Porto Alegre na Arena. Também no começo da competição. O Inter perdeu para empatou com o São José, né? Empatou com o São José naquela decisão que foi para os pênaltis. Não, Passo da Areia, verdade. Despedido do Alessandro. Exato. Despedido do Alessandro. E em outras situações aí, o Ipiranga, eu lembro que fez um jogo muito duro com o Inter no começo do gauchão e só nos minutos finais é que o Inter acabou conseguindo a vitória. Tem um fator local, né? Mas eu acredito que... A única vantagem é o fator local. Mas eu vou discordar de ti, direto. Eu acho assim, ó... Só para variar, vai discordar. Agora, o Grêmio e o Inter têm a obrigação de avançar. Primeiro, a dupla Grenal tem a obrigação, mas nas últimas rodadas, com exceção do Grêmio e Juventude, que é um clássico, que o Juventude está num patamar diferente, querendo ou não, em relação aos próprios clubes do interior. Alguém imagina que o Juventude disputando uma divisão de acesso? É quase impensável. Mas o Caxias caiu, né? Está na situação. Mas só para mostrar como é difícil de imaginar a situação, para ver como ele está acima dos demais, quando a gente fala do interior. Nas últimas rodadas, a dupla Grenal demonstrou essa superioridade. Tanto que o Passo Fundo do Paulo Porto, que vinha fazendo uma campanha muito regular e tinha chance de classificação, tomou 5 do Grêmio em casa. O Internacional vem de 2 goleadas. Vem numa sequência de 2 goleadas, Brasil de Pelotas e agora no fim de semana o Glória de Vacaria. O jogo mais encardido do Grêmio foi no fim de semana, onde o Roger jogou com a zaga totalmente reserva, resolveu poupar alguns jogadores como o Pedro Rocha. Então, além da questão da obrigação, nas últimas rodadas, quando o campeonato já engrenou um pouquinho, a dupla Grenal se mostrou superior a esses times. Eu acho que favoritos são. Agora, se tu perguntar, pode ter surpresa? Pode. O ano passado o Grêmio passou muita dificuldade contra o Novo Hamburgo, ganhou nos pênaltis. O Internacional passou muita dificuldade contra o Cruzeiro, ganhou nos pênaltis. Então, dificuldade pode ter. Eu coloco essa situação, por exemplo, do Grêmio com o Brasil de Pelotas, porque o Brasil de Pelotas nos últimos anos tem aprontado e muito para o Grêmio na Arena, né? E esse jogo vai ser na Arena. Mas baseado no Brasil contra o Internacional na última semana, que tomou 4-1 no Beira-Rio, tudo bem, não era jogo decisivo, mas... É difícil imaginar que o Brasil consiga fazer frente ao Grêmio. E o São Paulo de Rio Grande também, do Hélio Vieira, o Inter que abre o olho, né? Porque não vai ser bem assim. O Inter vem num bom momento. O Inter se recuperou no campeonato, né? Então, esse aspecto que acho que dá mais confiança para o Internacional. E para você, Otacílio, que falava ali do Argel e tudo mais? Grêmio e Inter são favoritos nos seus jogos ali. Os outros dois são bem equilibrados, né? Apesar do São José estar com um baita de uma fase, né? Que fase do São José. Jogando no joga em sintético. casa, né? No sintético. É difícil. Eu fui lá, conheci aquele... Mas, meu Deus, coisa horrível. A bola quica diferente, ela corre. Não, eu não cheguei a jogar, mas eu entrei ali, eu li... é muito difícil mesmo.
Eu acredito para o domínio da bola, para tudo. É muito Então ele mais leva essa vantagem, além de uma boa campanha e um bom time. Acho que São José passa e o Juventude, apesar do o Gilson estar acreditando que o Ipiranga vai fazer os trabalhos lá, ele está torcendo para o Ipiranga, eu estou sentindo. Ele não gosta do Juventude como um bom gremista, né? Mas Mas eu acho que o Juventude passa. O sintético tem essa questão que a bola, pro goleiro é horrível, a bola é muito mais rápida. Mas tu entende que o favoritismo significa certeza de vitória. Sim, favoritismo. Não, por isso mesmo. Mas eu tenho essa convicção, assim, de que um jogo, e mesmo sendo pelas situações... Eu acredito que daqui a pouco, claro que o Grêmio vai enfrentar o Brasil de Pelotas, pensando no Brasil, mas está com a cabeça muito também lá contra a LDU, no jogo da Libertadores. O Internacional daqui a pouco pode entrar com aquela situação de que, goleamos o Brasil, goleamos o Glória, o São Paulo de Rio Grande, o São Paulo de Rio Grande vamos jogar em casa, tá pra gente também. A surpresa, eu acho que ela... Eu acredito que um jogo, assim, nessa situação, eu acho que ele mantém um equilíbrio. É que é simples, assim, esse tipo de jogo, os adversários jogam por uma bola, como se diz. Claro, eles jogam fechados, eles dificultam, eles encurtam os espaços e jogam por uma bola. E o ano passado aconteceu. E é um jogo, não vai ter um segundo jogo para tentar O ano passado, recuperar. o atual zagueiro do Grêmio, Fred, fez um gol de falta para o Novo Hamburgo. E o Cruzeiro chegou a fazer 2-0 no Internacional, teve que buscar o empate. Então, acontece isso. Mas assim, que a tendência natural em termos de diferença de times, hoje, nesse momento do campeonato, ela é bem grande. Falar em zagueiro e o Cadu foi embora, hein? Vocês não falaram nada disso. Foi para Ponte Preta, né? Não. Foi por empréstimo, né? Dizem que ele sentiu, o que se fala nos bastidores é que ele sentiu o peso da camisa. Que, em termos, o Grêmio contratou baseado no scout, baseado nos números, por isso que o futebol, às vezes, os números podem enganar. O número de desarmes, número de questão Enfim, o desarmes é o que mais me chamou a atenção, mas tinha uma série de elementos lá que o qualificaram como o zagueiro ideal para a contratação. Pois bem, o Grêmio foi lá e contratou. Aí vestiu a camisa do Grêmio, não deu certo, falhou em 2 jogos, ficou na geladeira, foi preterido até pela garotada da base e agora foi negociado com a Ponte Preta. Minuto final do Central do Esporte é o momento dos agradecimentos. Obrigado pela parceria, Quintana. Professor Gilson Piper, professor e doutor, parabéns pelo título. Como diz o cara aquele, tamo junto. Tamo junto. Obrigado pela participação. E Otacílio Neto, muito obrigado mesmo, hein? Obrigado por tudo. Otacílio Simpatia Neto. Otacílio, o gaúcho que morou no Rio. Olha isso. Ele trabalhou na Rádio Universidade, um dos melhores operadores, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar, e a gente chamava ele na Central Técnica Otacílio Neto, o gaúcho que morou no Rio. Otacílio, uma honra, viu? Obrigado a todos. Ok, voltamos na próxima terça-feira aqui com o Central do Esporte. Se você ligou agora a TV e quer acompanhar o programa na íntegra, vai ter a reprise, claro, mas você pode acessar o Nifra Online no YouTube para acompanhar o nosso programa também. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.